Oi, eu sou Guta Cavalcante e você está no canal Doramas, Gatos e Tudo Mais. Hoje vou dar continuidade ao resumo dos episódios de Seguro para Divorciados, falando sobre os episódios 3 e 4. Como ainda está bem no início, não dá para ter uma opinião completamente formada, mas até o momento o dorama continua divertido e gostoso de acompanhar. O casal principal continua funcionando muito bem e tendo bons momentos juntos. E o segundo casal também vai conquistando terreno de forma perfeita e meio esquisita, de acordo com a personalidade de ambos. Inclusive, Jonare tem agido de uma forma bastante dúbia, mas eu acho que mesmo que ela tenha algum interesse escuso, confio que no futuro ela escolherá o lado certo. Mas, antes de começar o resumo, quero como sempre agradecer a Carol do Black Cat Cuts, que é a pessoa responsável por todas as edições aqui do canal. E agora sim, vamos falar sobre o que aconteceu nos episódios 3 e 4 de Seguro para Divorciados. O terceiro episódio começa com a protagonista tendo um sonho que termina meio como um pesadelo. Envolve o tal novelo de lã vermelha que ela tricota sempre que possível. Após o momento sonho assustador, já começamos com uma cena absolutamente comédia, com Ki-jun e Jong-man acordando assustados na mesma cama. Acontece que a equipe ficou trabalhando até tarde no apartamento de Ki-jun e acabaram dormindo lá, as meninas em um quarto e os meninos em outro. Um pouco mais à frente, neste mesmo episódio, descobrimos que An-young havia, na verdade, sugerido que ela fosse dormir na casa de Hander, mas Ki-jun percebeu que Hander ficou muito incomodada com essa ideia. Afinal, nós sabemos que na casa dela não tem móvel nenhum, mas ela não tinha como se recusar a abrigar a amiga que morava longe. Então, mesmo sem saber qual era o motivo, o cavalheiresco Ki-jun disse que era melhor todos ficarem no apartamento dele e beberem e comerem frango frito para relaxar após o trabalho. Muito fofo. Na reunião seguinte na empresa, Nare e Nadebuk ficam impressionados com o grande número de contratos trazidos pelo pessoal após a ação na feira de casamentos. Mas a situação não é tão tranquila assim, já que os contratos estão pausados. E esta é uma solução encontrada por Hander, já que, como a partir de um certo momento praticamente todos os frequentadores da feira estavam indo fazer o tal seguro, isso acabou causando uma grande confusão entre os noivos sobre a confiança em seus próprios sentimentos e a longevidade do casamento tão próximo. Então, todos os que demonstraram interesse em fazer o seguro teriam que ser avaliados antes de serem aprovados. O intuito dessa avaliação seria prevenir fraudes e detectar os casais com maior possibilidade de um potencial divórcio e assim determinar os grupos de risco. E aqui eu vou abrir um pequeno parênteses. É comum existirem doramas ou filmes abordando determinadas profissões como parte importante da trama. Por exemplo, existem inúmeras obras que se passam em hospitais de todos os tipos, porque a vida dos médicos parece ser realmente muito emocionante. Advogados também são figurinhas carimbadas no mundo do entretenimento e rendem excelentes histórias, da mesma forma que policiais ou professores, comissários de bordo, militares, astronautas, arquitetos, a galera do mundo artístico, sejam cantores, atores ou artistas plásticos, e é claro, os indefectíveis CEOs que tanto amamos. E todos esses são personagens que nos convencem de que suas profissões são realmente interessantes. Porém, é óbvio que nenhuma profissão é emocionante o tempo todo, mas convenhamos, uma seguradora não parece ser um local empolgante. E eu confesso que parte do tempo em que eles discutem minúcias legais são meio chatas. Por isso, eu vou ignorar os detalhes técnicos e me ater aos personagens, se eles têm sucesso ou não, ok? A parte mais burocrática eu vou ignorar, fechando parênteses. Temos então An-young, que após escutar acidentalmente Ki-jun falando ao telefone, passa a acreditar que ele tem uma namorada e compartilha essa suspeita com Hander. É quando descobrimos que Ki-jun tinha uma irmã, Ji-jun, a qual amava muito. Certo dia, ela diz a ele que quer se divorciar porque não está feliz. Ki-jun argumenta que a maioria das pessoas casadas não é feliz mesmo e que ela não deveria se divorciar de um homem trabalhador e responsável como seu marido. Ele ainda fala algumas coisas sobre o amor, de um ponto de vista bastante cínico, sem perceber a dimensão da tristeza de sua irmã. Quando ele dá a conversa por encerrada e volta ao seu jornal, Ji-jun abandona o tricô que estava fazendo e vai embora, sem dizer mais nada. E esta é definitivamente a última conversa que tiveram. E
esse é um trauma que Ki-jun não consegue superar. No trabalho, as coisas vão se estabilizando aos poucos, e até aquelas duas senhoras do final do episódio passado acertam suas diferenças e confirmam a contratação de seguro para seus filhos. Elas até convidam Ki-jun para o casamento, e ele, por sua vez, chama Han-der para acompanhá-lo, já que a convivência no trabalho e a proximidade de seus apartamentos vai fazendo com que eles passem cada vez mais tempo juntos. O casamento acaba tendo um desfecho inesperado, já que os noivos, que nunca desejaram uma cerimônia cheia de pompa e circunstância, optaram por fugir, deixando para trás familiares desesperados e convidados aturdidos, inclusive Ki-jun e Han-der, e apenas uma aparição no telão do local para explicar os motivos de tal decisão. Para amenizar um pouco o desconforto da inusitada situação, as mães fazem uma cerimônia entre elas, prometendo aceitar, amar e cuidar do filho uma da outra, e ajudar no que for possível para a manutenção da felicidade de ambos. Momento bem bonitinho. Após a cerimônia, como os filhos não usaram a limusine, uma daquelas ridiculamente grandes, as mães insistem para que Ki-jun e Han-der usem ela para voltar para casa, até para não desperdiçar o serviço. Eles aceitam a contragosto, mas justamente no momento em que começavam a relaxar e aproveitar a viagem, a limusine fica entalada, atravessada em um desvio que havia no caminho, e com isso bloqueando a passagem dos outros carros que vão se aglomerando atrás. Percebendo que a limusine não teria como sair dali, Ki-jun sugere que eles prossigam a pé. Ao saírem da limusine, percebendo que Han-der estava bastante assustada diante das buzinas e reclamações dos outros motoristas, Ki-jun segura sua mão e sugere que ela seja a tal louca sorridente naquele momento. E apesar da relutância inicial, ela acaba conseguindo incorporar esse papel e se divertir enquanto corre com ele em meio aos carros. Depois desse momento tão lindinho, Ki-jun vê uma mensagem no celular e tem que ir a um lugar. Pega um táxi e deixa Han-der para trás, convencida de que ele realmente tem uma namorada. Mas na verdade, Ki-jun estava indo para o museu, onde trabalha seu cunhado, que não consegue superar a morte de sua esposa. E descobrimos que foi para esse cunhado que Ki-jun havia ligado. E assim acaba o terceiro episódio. O quarto episódio retoma da parte em que eles saem do carro, detalhando um pouquinho mais aquele momento tão fofo. E só um instante que Ki-jun estende a mão para que Han-der desça do carro e o modo como ele a olha torna praticamente impossível que essa moça não se apaixone por ele. Porém, na hora em que Ki-jun pega o táxi para ir ao museu e deixa Han-der sozinha, vemos que ela foi abordada por uma ocupante de um carro, Jung-shin, uma veterana que a ajudou na época da faculdade e para quem ela trabalhou após se formar. Esta a convida para almoçar, e é durante o almoço, no qual é perceptível uma certa dinâmica passiva-agressiva, que descobrimos que a personalidade insegura e um tanto depressiva de Han-der não é resultado apenas de um casamento tóxico que terminou de forma traumatizante, mas é parte inerente de sua personalidade, e que ela sempre foi boazinha demais, muito tímida, e que as pessoas sempre se aproveitaram desse jeito dela. E sabendo disso, a sugestão de An Yong para que ela assumisse a tal personalidade de louca sorridente até que passa a fazer mais sentido. Então, passamos a acompanhar o encontro de Ki-jun e seu cunhado no museu. E assim vemos que o fardo de Ki-jun é bem pesado. Vemos que seu cunhado está realmente destruído desde a morte de sua esposa. Se sente culpado e basicamente desistiu da própria vida. E Ki-jun tem se esforçado de todas as maneiras para ajudá-lo a seguir em frente. E mesmo se mostrando forte na frente de seu cunhado, quando sai do museu, Ki-jun desaba. Ele para, se curva ante o peso da própria dor e chora, enquanto as pessoas apenas passam por ele. Depois, ele se ergue, respira fundo e começa a correr. E essa cena toda é muito bonita, porque esse dorama é uma comédia, mas se é preciso mostrar o drama do personagem, isso é feito com extrema competência. Depois desse momento dramático, passamos a acompanhar o que acontece com os coadjuvantes. E temos um bom tempo com Jeong-man, que estava na lavanderia lavando seus tênis, quando chega Jeon-ae, com um urso de pelúcia gigante para lavar. Jeong-man até tenta evitar o desastre, mas o pobre urso explode dentro da máquina. Então, ele ajuda Nare a solucionar a crise, cuidando da limpeza dos detritos, e depois disso, os dois seguem juntos em uma sequência curiosa de acontecimentos que termina com os dois comendo juntos no apartamento de Jeong-man, que mora sozinho desde o divórcio e odeia receber visitas. E é claro que Nare vai ficando fascinada com a personalidade peculiar de Jeong-man. Quando ela finalmente vai embora, os
restos mortais do urso ficam para trás. Quem também está tendo um momento interessante neste dia de folga é a Anyong, que está em um encontro às cegas com um jovem muito lindinho e muito disposto a fazer dar certo, sabe-se lá por quê. E esse encontro é muito engraçado por diversos motivos. A Anyong está lá contra sua vontade, já que ela está decidida a não se casar. Já o rapaz parece encantado com o jeito sincerão dela, e quando ela se levanta e vai embora, ele vai atrás dela pelas ruas. E no final, ele acaba confessando que quer mesmo ser dançarino, que seus pais são contra, mas que ele está decidido a seguir seu amor pela dança, e começa a dançar no meio da rua. E essa cena também é muito boa, inclusive brincando com aquele lance de fantasia e realidade com perfeição. E finalmente reencontramos Hander, que sem conseguir se sentir bem dentro de seu apartamento vazio, resolve sair para dar uma volta e respirar, e encontra Ki-jung, que correu desde o museu até ali e está quase morrendo. Ela o ajuda e o leva para tomar café. Ele dorme após o café ali mesmo no restaurante, afinal está exausto física e emocionalmente, e ela o observa enquanto tricota. Quando ele acorda e a vê tricotando, eles conversam um pouco mais e depois eles vão ao mercado, já que Ki-jung diz que é o melhor lugar para espairecer. E é no mercado que acontece mais um momento ou do episódio. Hander acaba encontrando o babaca de seu ex-marido com a nova namorada, e este faz questão de ser um completo idiota e humilhá-la na frente de todo mundo. A princípio, ela fica sem reação, e então de repente começa a gritar. Nesse momento, seu ex ia empurrar mais uma vez o carrinho de compras para cima dela, quando de repente surge Ki-jung para protegê-la e salvá-la do vilão. Tão lindo! Depois dessa hora, que para mim foi um dos pontos altos desse episódio, que de modo geral foi realmente muito bom, temos mais alguns momentos dedicados ao trabalho da equipe no intuito de tornar o seguro um sucesso. E vemos que algumas pessoas desonestas de dentro da empresa estão se movimentando literalmente na calada da noite para atrapalhar o caminho do seguro para divorciados. O episódio acaba com Ki-jung sendo informado de que existem provas de violação da regulamentação de seguros no desenvolvimento do projeto, o que pode levar à revogação de sua aprovação. E com essa informação extremamente preocupante, termina o quarto episódio. Até o momento, eu tenho gostado muito desse dorama. A química entre o elenco todo tem sido perfeita, o roteiro é consistente, mantém o interesse na trama e faz os personagens serem pessoas muito gostáveis, cada um com suas manias e peculiaridades. Mesmo esse lance de seguros sendo um assunto bem chato, pelo menos na minha opinião, o desenvolvimento dos personagens tem sido extremamente eficiente em prender a nossa atenção. Mas e você, está assistindo Seguro para Divorciados? Acredita que uma profissão assim tão sem glamour, me perdoem os profissionais dessa área, pode render uma boa história de amor? Me conta nos comentários que eu realmente quero muito saber. E se você ficou aqui até agora, meu muito obrigada, e antes de sair, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas dorameiras que acreditam que ainda é possível ter um casamento duradouro e se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito. Na descrição deixarei mais algumas informações sobre seguro para divorciados. Por hoje é só, até o próximo vídeo e tchau!